Hoje é dia dos pais. E o Senhor fez queimar uma mensagem ontem no meu coração e eu quero compartilhá-la com vocês hoje. Coisa linda é quando nós vemos que durante todo o período em que santos homens de Deus escreveram, não porque eram santos, mas porque foram feitos santos, justificados por Jesus, pelo poder e graça de Deus que sempre foi derramada sobre nós, foram tomados de poder, autoridade, graça, para deixar conosco as Sagradas Escrituras. Eu venho hoje falar da terceira chave do reino. No dia dos pais, você vai levar para casa a terceira chave do reino. Fale comigo, a terceira chave. Que o Senhor preparou para que nós vivêssemos uma vida de graça e abundância. Então, abra comigo a sua Bíblia em Josué capítulo 1. Quem está amando a série Chaves do Reino? Josué capítulo 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, e o grande Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o Mar Grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir vocês todos os dias da sua vida. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesses de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo e nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Eu vim falar hoje especificamente a todo um povo, mas em especial a paz hoje. Por toda a Bíblia, por toda a história do povo de Deus, nós vemos Deus usando pessoas para mudar histórias. E o texto que nós acabamos de ler é um dos textos mais lindos ao meu ver. O Senhor pega pessoas comuns e os usa para mudar histórias, para mudar nações, para direcionar nações, para dar direção a todo um povo. Desde Abraão, Isaac e Jacó. Nós, para fazermos uma introdução a esse texto, quero que vocês saibam, igreja, que nós temos muitos novos convertidos no nosso meio que não sabem quem é Josué. Então, a gente precisa dar uma introdução, mostrar um pano de fundo para que as pessoas saibam de quem nós estamos falando. E para entender essa passagem, conhecer essa pessoa, principalmente o homem sobre quem nós vamos falar hoje, nós precisamos voltar em Gênesis 12, 1. Onde o Senhor disse a Abraão, fez uma promessa a Abraão: saia da tua terra, saia da tua parentela e da casa do teu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Fala para o teu irmão, seja
uma bênção. Farei de você uma grande nação e a abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe havia ordenado. Nessa aliança, o Senhor chama um homem e promete a ele fazer dele uma grande nação. Promete fazer dele, de sua descendência, o povo dele, e um povo poderoso na terra. Fale isso comigo, um povo poderoso na terra. E ainda prometeu que abençoaria todos aqueles que o abençoarem e amaldiçoaria. Deus estava dizendo: eu me tornarei inimigo de todo aquele que se levantar contra você. Pequena bênção, grande, extraordinária, maior do que qualquer coisa que possa caber na nossa pequenez, no nosso entendimento. E nessa aliança Deus prometeu uma terra a Abraão, Deus prometeu a bênção aos seus descendentes e Deus prometeu que tornaria eles uma nação. E essa bênção seria tão grande que transbordaria. Sabe quando a gente começa a colocar e vai transbordando e transbordando e transbordando? Chegou a você, Lívia, chegou ao Edgar, chegou desde a Lilian na ponta até a missionária Rosângela aqui na outra ponta. Chegou a todos nós. Todos nós somos participantes dessa bênção que foi passando de pai para filho. Bênção essa que foi se passando, Marco, de pai para filho. Tem coisas que nós herdamos de pais, mas tem coisas que nós herdamos do nosso pai. Levanta a tua Bíblia só por um momento e diga: eu tenho um testamento. Eu tenho uma herança. E por maior que seja a herança que os teus pais terrenos possam ter te dado, maior é a herança que você tem destinada a você e às próximas gerações por meio do teu Pai Celestial. E Ele é fiel para cumprir promessas. Na época de Abraão, Isaque e Jacó, Jacó agora é levado a ir para o Egito porque existia fome na terra. Pano de fundo para nós entrarmos na história de Josué. Pano de fundo. E eles agora vivem uma fome, uma seca, e eles são levados a procurar recurso no Egito. Nós estamos no ano de José, é ano de frutificar, é tempo de nós estendermos os nossos ramos por cima dos muros e prosperarmos acima das dificuldades, dos bloqueios, dos problemas, amém? É ano de José. E na época em que Jacó envia os seus filhos ao Egito, quem governava, quem era o segundo homem mais importante do Egito? José. O Senhor sempre tem um plano para cada um de nós. Não pense você que o plano para a minha vida é maior do que o plano de Deus para a sua vida, porque cada um de nós tem um lugar específico aos olhos de Deus e determinado por Ele. Eles vão ao Egito para buscar recursos. E no Egito eles são recebidos com honra, são recebidos como hóspede. Coisa boa é a gente ser recebido como hóspede, não é? Coisa boa é quando nós somos recebidos com honra. E coisa ruim é quando a gente é recebido com desonra, né? Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já. E é ruim quando a gente é recebido num lugar que a gente não é bem recebido. Eles chegaram com honra. Eles chegaram sendo presenteados um lugar bom na terra para que eles plantassem, vivessem. Eles chegaram porque era a família do homem, do segundo homem mais importante no Egito. Sendo um hebreu, foi recebido com honra. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava em José e agora todos os familiares dele estavam sendo recebidos e sendo honrados naquela terra. Acontece que o faraó, quem José tanto abençoou, morreu. E José morreu e esse povo agora entra em um caminho de escravidão. Tem coisas que não acontecem da noite para o dia, vai acontecendo. Fala aí comigo, vai acontecendo. E a gente vai vendo o que vai acontecendo, mas a gente vai relevando e relevando, empurrando com a barriga, não é assim, missionário? Vamos empurrando com a barriga, vamos empurrando com a... Foi acontecendo. Cerca de 400 anos eles ficaram escravos no Egito.
sendo o povo de Deus, viveram em uma dura servidão, escravidão, porque eles aceitaram a escravidão. Há quem diga, pastora, foi predeterminado que eles passassem esse tempo, 400 anos, cerca de 400 anos como escravos. Não, não. Eu não acredito que Deus tinha isso para o seu povo. Acontece que eles esperaram tudo isso passar até que eles clamassem. Porque no momento em que a palavra de Deus diz que eles oraram e eles clamaram, Deus ouviu e mandou um libertador. Deus queria que eles passassem 400 anos em escravidão? Não acredito nisso. Deus, em sua presciência, sabia que eles iam esperar todo esse tempo para clamar. Fala assim para o teu irmão, não precisa esperar para clamar. Espera não, clama. Está vendo começar a embaçar, clama. Irmão, eu estava ouvindo o clamor do outro lado. Cadê a equipe de intercessão que estava lá? Cadê? Eu quero vocês de pés aí, de pés. Todas as mulheres que estavam lá intercedendo, acreditem. Tudo acontece antes no mundo espiritual e depois se materializa, clama. Deus abençoe vocês, porque eu já estou sentindo no meu corpo a intercessão que foi feita lá. Deus abençoe vocês. Vocês podem tomar assento. Clame. Eles clamaram e Deus levanta um homem perfeito do trono, da casa do rei, filho de Faraó, para libertá-los? Não. Deus foi atrás de um fugitivo que tinha matado, pasmem, matado um homem. Deus foi atrás dele. Deus não está, primeiro, eu vim te falar nessa manhã, povo de Deus, homens, Deus não está atrás de pessoas perfeitas, Deus está atrás de pessoas posicionadas, dispostas a ouvirem a sua voz. Eu vou repetir porque você precisa ouvir isso. O Senhor não está atrás de pessoas perfeitas. O Senhor está atrás de pessoas que estão dispostos a se calarem para ouvir a sua voz, a andarem debaixo de uma instrução do céu. Deus não está atrás de perfeição. O homem que escreveu o Pentateuco já tinha matado um homem. Se eu pensasse, ficasse presa a isso, eu não estaria aqui. Se você ficar preso a isso, você não se move. Deus vai atrás de Moisés, e aproximadamente 400 anos se passaram, mas um homem é levantado por Deus que liderou a saída de um grande povo do Egito. Saíram como escravos, mas na medida que eles iam caminhando, Deus ia estabelecendo uma identidade de filhos, uma identidade de povo de Deus. O Senhor te trouxe aqui nessa manhã para te falar, à medida que você vai caminhando, eu vou determinando, eu vou abrindo o caminho e eu vou colocando na tua mente essa identidade de filho. Hoje será abandonada, por fé eu falo, será abandonada a visão de escravidão, mentalidade de escravidão, uma visão opaca, escura, insolúvel, será arrancada hoje do povo de Deus. Eu creio, porque Jesus não morreu na cruz do Calvário para que você caminhasse como um escravo, preso no Egito, preso desejando pepino e cebola. Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. O Senhor pega esse homem não perfeito e o usa com poder, com graça, com autoridade, como voz de Deus para libertar o povo dele. E o ato central de redenção do Antigo Testamento é o Êxodo. E o Êxodo pode ser o ato central e é algo lindo que aconteceu na antiguidade, mas eu quero te falar que o Êxodo já apontava para você e eu hoje. Eu vou falar de novo, o Êxodo já apontava, a Bíblia, por toda a Bíblia, você vai ver Deus, desde o Antigo Testamento, revelando o Novo Testamento, o Êxodo já apontava para você e para mim. Esse povo saiu do Egito, eles não saíram de qualquer forma. Eles saíram levando bênçãos, eles saíram levando provisão, eles saíram levando riqueza. À medida que você caminha em obediência à palavra de Deus, você não sai de qualquer jeito. Pastor, eu saí de qualquer jeito do Brasil, mas eu profetizo que a partir de hoje você não vai andar de qualquer jeito. E Deus usa esse homem, a libertação já apontava para nós, e agora este grande homem, este grande legislador morre. O livro de Josué se inicia
com a morte de um grande líder. Tem pais que vieram aqui hoje e entraram tristes, entraram cabisbaixos, porque acham que estão caminhando sem a presença desse pai que talvez já foi recolhido ou talvez que você nunca conheceu. Mas eu te digo, o céu inicia ciclos quando ele encerra outros. Um ciclo se encerra para outro se iniciar. Josué provavelmente chorando, achando pronto, e agora tudo se acabou. Não, estava começando. Fala, estava começando. Estava começando porque até então eles não tinham entrado na terra prometida. E Deus tinha um plano para aquele tempo. Pode parecer que está escuro, amado do Senhor. Pode parecer que está difícil. Pode parecer que não vai ter jeito. Pode parecer que você está parado, preso. Que não vai ter como você dar um passo adiante. Você só vai retroceder. Mas o Senhor te diz hoje, um ciclo está se iniciando. Um ciclo se inicia na tua vida como homem, como mulher de Deus, como povo de Deus, como igreja. Um ciclo se inicia na nossa vida. Oh, amados, enquanto eu meditava nesta palavra ontem, eu saí um pouco mais cedo do parque, eu fui para casa, eu comecei a chorar sobre essa palavra, porque fica muito claro que Canaã, contrário do que muitos estudiosos vão te dizer, é um reflexo do céu. Irmão, no céu a gente não enfrenta mais guerra e batalha. Em Canaã eles ainda enfrentaram batalhas. Essa Canaã fala de um lugar geográfico, de um lugar palpável. Tinha nome nessas ruas, tinha nome nesses bairros, era um lugar geográfico. Toronto é um endereço geográfico. Eu creio que nesse tempo o céu vai nos usar para fazer coisas extraordinárias. Porque Deus levanta pessoas comuns para fazerem coisas extraordinárias. E Deus agora inicia Josué em um tempo onde tudo parecia perdido, porque em Cades Barneia, Israel rejeitou a promessa. Como, pastor, eles rejeitaram a promessa? Um trajeto que era para ser tão curto, se tornou 40 anos de deserto, 38 anos se estenderam, porque em Cades Barneia eles desejaram o pepino e a cebola do Egito. Os teus desejos podem estar enviando um sinal para o céu. Cuidado, porque até aquilo que você não fala, mas deseja, pode estar enviando um sinal para o céu. Você olhar para trás com o desejo do passado pode estar enviando um sinal para o céu. Eles rejeitaram a terra da promessa quando eles desejaram voltar ao Egito. O pepino e a cebola. Eles estavam falando, o que tu tens para nós, Senhor? A gente já sabe que é bom, mas a gente prefere o que ficou para trás. O Senhor te trouxe para essa terra e é bem capaz que, porque as coisas começaram a escurecer um pouco, você está desejando voltar do lugar de onde Ele já te tirou. E o Senhor está te falando, não, ainda tem terra prometida, ainda tem lugares para você conquistar. Não é um dia escuro que aniquila, que anula a promessa. Cutuca o teu irmão, fala, não é um dia escuro que apaga a promessa. Nada apaga a promessa. A murmuração e a incredulidade desse povo fez com que eles morressem no deserto e não entrassem no lugar da promessa. Ah, pastora, nem é murmuração. Eu só falei que esse patrão é um traste. Isso é murmuração? Eu só falei que esse trabalho de escravidão, eu não sei até quando eu vou aguentar. Isso é murmuração. Começa a abençoar. Começa a abençoar essa pessoa que te maltrata, que te persegue. Sabe o que fez esse povo morrer no deserto? Oh, irmãos, acreditem, não é porque eles eram um povo de Deus que Deus negou a sua palavra para fazer murmurador entrar na terra prometida. Eu não estou falando de um murmurador não, porque um murmurador já é ruim. Quem aguenta ficar perto de murmurador? Ninguém aguenta. A gente não aguenta ficar perto de murmurador. Agora imagine Deus, cerca de 2 a 3 milhões de pessoas murmurando. Max não suporta murmurador, já vou avisar para vocês. Irmão, ele vira as costas e deixa ele sozinho. Eu já vi ele fazer isso. Deus também não suporta a murmuração. É bem possível que você ainda não tenha entrado nesse lugar de descanso por causa de murmuração.
Salmo 68:6 diz que Deus faz com que o solitário more em família e Ele tira os cativos para a prosperidade e só os rebeldes habitam em terra estéril. Só rebelde habita em terra seca. A murmuração e a incredulidade, a rebelião desse povo impediu com que eles entrassem no lugar de descanso. Hebreus 11:6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Eles rejeitaram a fé de que Deus os faria entrar nesse lugar de descanso. E logo tendo feito essa introdução, nós iniciamos agora o livro de Josué dizendo, começa aqui a história de um homem que foi fiel a Deus. E começa aqui a história de um povo que foi fiel a Deus e se apropriou de uma terra que Deus havia projetado para eles. Se debruce sobre o livro de Josué, porque vai ministrar o teu coração. Esta Canaã apresentada a Josué e a todo esse povo era um lugar físico. E nesse sentido, o livro de Josué se relaciona bem com a carta de Paulo aos Efésios, que descreve uma caminhada espiritual de promessa, riqueza e segurança para quem está em Cristo. Depois que você terminar Josué, leia também a carta de Paulo aos Efésios. Porque é a segurança de Deus para nós, que na nossa jornada, na nossa caminhada, haverá segurança, prosperidade, riquezas do alto sobre as nossas vidas. É a palavra de Deus quem diz isso. Josué é um nome hebraico que se traduz como Jesus na língua grega nos tempos do Novo Testamento. José é uma figura ou um tipo de Jesus guiando o povo de Deus ao cumprimento das promessas. Tudo que o povo de Deus conquistou, Fernando, em Canaã, eles conquistaram por meio de Josué. Eu vou repetir. Tudo que o povo de Deus conquistou em Canaã, Isaélio, eles conquistaram por meio de um homem. Que não vinha de linhagem nobre, que não era a sucessão de Moisés, que não era da família de Moisés, que não tinha quem o indicasse. Só que esse homem era cheio de Deus. Esse homem tinha uma visão espiritual. Esse homem, junto com Caleb, fez o povo calar. Dos 12 príncipes que foram enviados para espiar a terra, só 2 voltaram com um relatório positivo. Tem gigante na terra, mas o Deus que nos prometeu, Ele vai tomar. Os gigantes é trabalho dele, a gente só tem que andar. Você só tem que andar. Você não pode parar, independente de quem veio, de quem foi, de quem morreu, de quem abandonou, de quem deixou. O Senhor te diz, eu não te deixarei, eu não te abandonarei, eu serei contigo todos os dias. Pode ter gigante na terra, você pode não falar a língua da terra, você pode ser imigrante na terra, mas eu que te trouxe e te digo, coloca a planta do teu pé e anda como se for tua. Coloca a planta do teu pé e declare, essa terra é minha em nome de Jesus. Outros construíram, você vai morar na casa que outros construíram. Outros trabalharam para você, você vai entrar e vai se apropriar. O livro de Josué pode ser dividido em 3 partes, e hoje eu só quero falar dos primeiros 9 versículos. Porque é muita riqueza para a gente conseguir falar desse primeiro capítulo hoje. Então, versículos 1 ao 9, o Senhor encoraja Josué, após a morte de Moisés, e lhe dá a responsabilidade de assumir a posição de liderança desse povo. Esse que era auxiliar de Moisés, que não se apartava da tenda, e estava ali disposto a servir e honrar aquele líder enquanto ele tivesse vida. Foram 3 dias, foram 30 dias, foram 3 meses? Não, foi uma vida de serviço. E agora, Moisés morre e o Senhor levanta Josué para essa grande responsabilidade. E embora o livro comece com um aviso de morte, eu te digo, tem muita vida no livro de Josué. Ciclos se encerram, ciclos se iniciam. Como o livro de Josué vai terminar com a morte dele? E vai se iniciar o ciclo dos juízes. Ciclos, fala comigo, ciclos. Tempos, e Deus trabalha dessa forma. E não somos nós que vamos mudar a forma de Deus fazer. Tem um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu.
Eu vou falar de novo porque você está aí angustiado, achando que Deus te esqueceu de você. E eu estou te falando, tem um tempo determinado para que Ele venha derramar a provisão e o alcance sobre a tua vida. Irmãos, a terra prometida estava pronta, quem não estava pronto era o povo. Oh, nós estamos trabalhando aqui em um preparo de um povo, porque aquilo que Deus tem geograficamente, não estou falando hoje de céu, hoje eu estou falando de terra. Irmão, para o céu nós vamos quando a trombeta tocar, e glória a Deus por isso, é o lugar que nós anseiamos estar. Mas até esse dia chegar, existe um lugar geográfico que precisa ser tomado à força. Estou sentindo graça de Deus aqui hoje. Versículo 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Depois que Moisés, o quê? Morreu. Deus falou com Josué enquanto Moisés tinha vida? De Gênesis a Apocalipse. Em Apocalipse o Senhor termina, o anjo da igreja escreve. Tem lugares, Pai, de honra, de responsabilidade, de ouvir o Senhor, de ter uma direção de Deus, que é para você. Essa mulher não pode fazer enquanto você não se posicionar. Senão ela vai estar quebrando a ordem, ela vai estar quebrando princípios bíblicos. Depois que Moisés morreu, Deus falou com Josué. Deus trabalha com hierarquia. Deus trabalha com ordem. Um dia alguém chegou comigo e me deu uma folha assim, falou assim, olha, está aqui o que Deus falou que tem que ser implementado na igreja esse ano. Eu olhei para aquela folha e falei, é mesmo, irmã? É, o Senhor falou que é assim. Eu falei, muito obrigada, eu vou orar. E fui embora sem a folha. A pessoa ficou com raiva, saiu da igreja. Irmão, a hora que Deus não puder mais falar comigo, Ele me tira daqui. Ele me tira daqui, Ele vai colocar outra pessoa. Mas Deus não quebra princípios. É por isso, Pai, que tem lugares na tua casa que são teus e ainda não aconteceu. Muitas vezes por falta de um posicionamento. Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que vou dar aos filhos de Israel. Eu vou dar. O Senhor estava falando, eu vou dar, você só precisa andar. Você só precisa, e quem é que vai dar, irmãos? É Deus. Você só tem que se levantar e andar. Moisés, meu servo, está morto. Deus deu tempo para Josué pensar. Prepare-se agora, circula isso na tua Bíblia, por favor. Prepare-se agora e passe esse Jordão. Fala para o teu irmão, prepara agora. O tempo é agora. Se fosse para você nascer em outro tempo, Ele teria feito você nascer em outro tempo. Ele te fez nascer para esse tempo agora. Prepare você e todo esse povo, que eu vou dar essa terra para vocês. O Senhor já havia preparado Josué para a sua missão. Durante todo o tempo que ele estava servindo Moisés, servindo o povo, Deus estava o preparando para essa missão. Eu estou no versículo 3, eu só tenho mais 15 minutos. Como é que nós vamos fazer? Tem 9. O Senhor já havia preparado Josué para essa missão, afinal, não foram 30 dias como auxiliar, foi uma vida de serviço. Eu vou te falar que Deus não deixa nada passar despercebido. Pai, mãe, Deus não deixa nada passar despercebido. Hebreus 6:10 diz, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que vocês mostraram para com o seu nome. Pois vocês serviram e ainda estão servindo os santos. Povo de Deus, existe uma honra para quem serve. Aí, pai, você pode estar falando assim, mas eu não tenho o microfone na minha mão, eu não tenho... O trabalho mais honroso que Deus te confiou foi a tua família. O legado maior que você pode deixar para eles é a palavra impressa no coração deles. Não é dinheiro no banco, é caráter, é temor a Deus, é amor ao Senhor, é obediência a Deus. O Senhor havia preparado Josué para essa missão.
Abacuque 2:2, ele diz: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que quem passa possa ler. Até quem passa correndo vai ler. Sabe o que o Senhor estava falando aqui com Moisés? Ele estava dando clareza da sua missão. Moisés morreu, chegou a sua vez, se levante, porque você vai fazer passar esse povo para o outro lado, para se apropriar. Fala, tem que ter clareza. Tem que ter clareza na missão. Tem que estar escrito. Tem gente que não tem meta, que não escreve, que não sonha. O que é que você está apresentando para Deus trabalhar? Me diga. Tem que ter clareza na missão. Era isso que o Senhor estava fazendo aqui. Ele estava cuidando da alma de Josué, como Ele está cuidando hoje da tua. Deus te trouxe hoje para te dar um cuidado, para te falar, tem muita coisa ainda para você viver. Se levante, ande, não pare. Ainda tem muita coisa para você viver. Deus estava o fortalecendo e o instruindo para um novo tempo em sua vida. Versículo 3. Todo lugar em que vocês puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O Senhor estava falando, a terra é minha, eu mando em tudo. Eu prometi a Moisés, se levante agora, porque a promessa está passando de pai para filho. Olha aí, está passando de pai para filho. Abraão, Isaac e Jacó, todas as famílias da terra, a promessa chegou em você. Essa terra, estou falando profeticamente hoje, essa terra chamada Canadá, eu darei a vocês. Oh, irmão, tem alguém para crer nessa palavra aqui comigo? Tem alguém para crer que aqui o nome do Senhor vai ser glorificado? Tem alguém para crer que em todos os lugares onde Ele nos plantar, nós levaremos palavra de vida, nós seremos a diferença? É na igreja, é na escola, é no parlamento. Eu não sei onde Deus vai te colocar, eu só sei que Deus tem lugares de relevância para o seu povo. O Senhor está dizendo, se prepare, ande, só ande, não pare, porque a terra já é sua. Todo lugar que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. E eu vou correr um pouco aqui. Desde o deserto do Líbano até o Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, tudo é de vocês. Deus estava fazendo ele enxergar. Deus estava fazendo ele enxergar toda a terra. Deus estava dando endereço. Eu não sei se tem um bairro que você deseja morar. Meu marido tem. Meu marido é desses homens, amados. Quando eu falo para ele vir aqui orar e abençoar a vida de vocês, é porque existe uma bênção e existe uma porção de fé diferente sobre a vida dele. Mexeram no meu microfone? Por favor, enquanto isso. Perdi. Max, isso. Max, de manhã cedo, me manda uma imagem. E eu comecei a olhar para aquela imagem. Antes de ele me levar, geralmente ele vai e ele checa. Mas não vai demorar muito tempo para Deus dar até terra para ele aqui nessa nação. Sabe por quê? Porque ele entra e ele pisa. Ele entra e ele vai pisando. Só que acho que o plano dele está um pouco ligado à empresa. O meu está ligado à igreja. Ele está vendo a empresa. Eu estou vendo o centro de acampamento da igreja. Pode ser os dois, não pode, amor? Pode ser os dois. Esse galpão dá para colocar não sei o quê. Esse galpão dá para fazer não sei quantos dormitórios. Coloca a planta do teu pé e começa a sonhar. Começa a sonhar. Dê nome aos bairros. Conheça os bairros. E saiba que Deus pode fazer. Deus pode, você crê? Meu marido crê, eu creio, irmão. O que mais está faltando aqui para crer? Nós cremos, nós cremos. Mateus 6:22 diz: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Que os teus olhos sejam bons, que os teus olhos enxerguem aquilo que Deus tem projetado e preparado para você.
Pare de se enxergar como um imigrante nessa terra e se enxergue como um filho do dono da terra. A primeira coisa que o Senhor fez para tornar esse homem em um grande conquistador, Ele disse: você precisa ser forte e corajoso. Características de um grande conquistador: forte e corajoso. Fala de novo, cutuca, se tem um homem forte do teu lado, forte, corajoso. Para as mulheres também vale, forte, corajosa. Seja forte, seja corajoso. Deus tem uma promessa para nós e o Senhor por muitas vezes vai aqui estar falando para ele que é necessário que ele tenha força e coragem. Boyce vai falar, um teólogo vai falar que apesar de ter sido tomado por profundo sentimento de inadequação, às vezes as palavras vão fugindo, tá, irmão? Vocês me perdoem, eu já estou no Canadá, vai fazer 34 anos. Apesar de ter sido tomado por um profundo sentimento de inadequação, ele foi. Fala assim, vai com medo. Vai com medo, mas vai. Vai tremendo, mas vai. Vai sem falar a língua, mas vai. Abriu uma oportunidade na empresa, pastor, eu não falo inglês. Vai, mano. Usa o Google Translator. Vai estudar a hora que for. E qual é o outro aplicativo? Duolingo. Vai. Vai com medo, mas vai. Vai sem falar a língua, mas vai. Aprenda a língua, mas vai. Boyce vai falar que apesar de ter sido tomado por um sentimento de inadequação, porque para Deus ter que repetir 3 vezes a mesma coisa, e o povo no final ter que repetir também, Josué, seja forte, agora já era o povo, fechando o capítulo já era o povo, seja forte e corajoso. Será que esse homem estava com medo, pastor José? É óbvio que ele estava com medo, é óbvio, mas ele foi. Cola em alguém que não tem medo de nada. Cola no meu marido, irmão, não tem medo de nada. Tem medo de nada, vai pisando. Hoje eu tenho fé, mas antigamente eu não tinha. Aí eu tinha que entrar na fé dele. Hoje a minha fé já é louca também. Cola em alguém que tem fé e anda. E o Senhor está falando aqui agora no versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Sabe o que Deus está falando? Eu não vou te deixar. Sabe quando a gente deixa algo? Deixei algo ali dentro. Cozinha preparou um negócio para mim delicioso. Eu deixei ali dentro com a intenção de voltar e pegar. É meu. É da minha casa. Prepararam para mim, colocaram. Eu deixei lá, mas com a intenção de voltar e pegar. Deus está falando para ele: não vou nem te deixar. Nem por um breve momento eu vou te deixar. E aí Deus vai mais fundo ainda, ele fala: e não te abandonarei, que é deixar com a intenção de não voltar. Não vou te soltar nem por um momento. Viu, Fernando? Não deixa nem por um momento. Ele não te deixa nem por um momento. Intenção de abandono? Nunca. Eu não sei quem foi que te abandonou, mas o Senhor está te falando: eu não te abandono. Eu não sei que sentimento de abandono você tem. Ah, pastora, falharam comigo, o Dia dos Pais é triste para mim. O Pai Supremo está falando: eu não te deixo e eu não te abandono. Esse sentimento de ter sido desprezado, deixado, abandonado, ele vai sair hoje em nome de Jesus. Você ouviu o testemunho da Radassa? Libera perdão. Libera perdão se pecaram contra você. Eu ouso em falar para muitos aqui que o seu pai errou, tentando acertar, errou. Deixa eu reformular. Errou tentando acertar. Muitos dos pais da antiguidade deram o que eles receberam. Você faz diferença. Você não vai dar o que você recebeu deles, você vai dar o que você recebeu de Deus. É diferente. É totalmente diferente. Você pega de Deus e você passa. Você não vai pegar do próximo que carrega defeitos e falhas. Você vai pegar de Deus, você vai extrair dele e você vai dar. Você vai jorrar da fonte. Porque ela é pura, ela é viva, ela é verdadeira. Nele não tem falha, nele não tem sombra de variação. Pessoas erram, ele não.
Solta, faz as pazes, diga: você não me deve mais nada. Vai em paz, te amo. Nunca ouvi do meu pai, pastora, que ele me ama. Fala você que ama ele. Quebra esse ciclo terrível. Fala você. Ele nunca me abraçou, ele nunca me deu carinho. Faça isso você. Faça as pazes com esse passado e diga: está quitado. Abandona isso e anda. Quando Jesus está falando para os seus discípulos, já em suas palavras finais, dando as instruções finais aos seus discípulos, Jesus está falando para eles: portanto, vão por todo mundo e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tornando eles plenos e completos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe o que Jesus está falando? Em mim vocês se tornam perfeitos, plenos, imbatíveis. Em mim vocês terão força para vencer. O Senhor segue fortalecendo Josué como Ele está nos fortalecendo hoje aqui. Quem já está sentindo graça de Deus aqui? Versículo 6. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais. Agora você vai falar para o teu irmão: emprega força e ânimo. Não, coisa ruim, a gente desanimado perto da gente. Quem segue líder desanimado? Ninguém. Imagine agora se eu chego aqui e vou falar agora para vocês, irmãos. Semana foi muito difícil. É complicado mesmo, mas calma aí, porque no final dá certo. Sempre dá, irmão. Irmão, não tinha ninguém aqui dentro. Pelo amor de Deus. Sangue e fogo. Sacode isso, sacode esse desânimo. Tenha força, tenha coragem, tenha ânimo. O Senhor está dando instruções para esse homem como ser bem-sucedido. Tenha força, fala comigo, tenha força, tenha coragem e tenha bom ânimo. Porque sem força você não vai fazer nada, sem ânimo você não vai fazer nada. Sem ânimo você vai querer ficar dormindo, sem ânimo você vai querer cama. Tenha ânimo. Tenha ânimo. Por isso que o diabo luta para arrancar o teu ânimo. Tenha ânimo. Estou tentando ter ânimo de novo para exercitar, que eu não gosto de exercício, não suporto exercício. Mas tem que fazer porque está começando a travar. Eu subo uma escada, tem que ter ânimo. Estou falando para você, estou falando para mim também. Tem que ter ânimo. Tem que ter ânimo. Eu não vou travar em nome de Jesus. Eu vou começar a exercitar. Amém? Vou chegar aos meus 90 anos pregando, não sei se do jeito que eu estou aqui, mas até a vinda de Jesus eu vou estar pregando. Óbvio que no meu devido lugar, eu vou entender na hora de passar o bastão. Entenderam? Porque eu não vou roubar alguns anos da igreja, não vou. Tem que ter ânimo, tem que ter coragem, tem que ter força. 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Como é que a gente vai saber se conduzir? Se a gente não tiver palavra, a gente não vai saber se conduzir. Nós não vamos saber falar, não vamos saber aconselhar ninguém. Porque de nós mesmos nada temos se do céu não nos for dado. E do céu te é te dado por meio desta palavra. Tenha ânimo, tenha coragem, tenha força. E agora a quarta condição. E não te aparte da palavra. Como povo, vocês vão entrar e vocês vão se apropriar. Mas Deus está falando, não se desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. Anda olhando firmemente para o autor e consumador da tua fé. Direita e esquerda vão apresentar problemas, mas se você olhar firmemente para o autor e consumador da tua fé, você vai chegar. 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo. Vocês notam que Deus está repetindo as coisas continuamente, está repetindo. E aí tem crente que fica com raiva quando a gente repete mensagem, irmão. Tem gente que fica com raiva.
Deus continuamente está repetindo a mesma coisa. A Bíblia inteira, Ele está repetindo a mesma coisa para a gente. Obedeça. Ande retamente, conforme te disse o Senhor teu Deus. Ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Ame o teu próximo. Continuamente. Por quê? Porque a gente se esquece. Ele repetindo todas as vezes a gente não faz. Imagina se ele não repetir. Medita nela dia e noite. Medita, o verbo hebraico se refere apropriadamente a uma leitura em voz baixa, mais audível. Baixa, mais audível. De acordo com a maneira de ler e em particular, da forma que você lê em particular e você a ouve. Medita. Vai para o trabalho, pega um versículo e vai meditando nesse versículo. Vai para o trabalho e vai meditando nesse versículo. Chega em casa e vai meditando nesse versículo. Vai meditando nela dia e noite. Salmo 1 diz, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo o que ele faz prosperará. Tudo, fala comigo, tudo. Todas as áreas da tua vida. Tudo prosperará. Mas você precisa meditar nela dia e noite. O Senhor dá a Josué o segredo de uma vida próspera. Primeiro, confie que Deus está com você. Segundo, seja forte, corajoso e tenha bom ânimo. Terceiro, medite dia e noite na palavra. Estude-a com intenção de aprender e colocar aquilo em prática. Quarto, obedeça fielmente a palavra de Deus. Tenha o cuidado de fazer tudo o que nela está escrito. Logo, nós precisamos aprendê-la, praticá-la e não nos apartarmos dela. Cumprirmos fielmente tudo o que nela está escrito. Caminhando para a conclusão. Versículo 9, não te mandei eu. Esforça-te, tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Não importa o bairro onde você está, não importa a cidade onde você está, não importa o país onde você está, o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que você andar. Ele é contigo. Um estudo foi feito, para mim, um dos mais preciosos estudos nos últimos tempos. O reflexo que a palavra de Deus tem na vida do cristão. Uma vez por semana, se você lê, uma vez por semana, nada. 2 vezes por semana, nada. 3 vezes por semana, começa a dar uma breve diferença, uma leve diferença na sua vida. 4 vezes por semana, assustadoramente incrível. A forma que a vida do cristão muda se ele lê, se ele medita na palavra 4 vezes por semana. 228% mais propensos a compartilharem a sua fé. 407% de capacidade a mais de memorizar a palavra de Deus. 59% menos probabilidade de ver pornografia. 30% menos propensos a lutar contra a solidão, a depressão e a ansiedade. Deixa eu te falar uma coisa. Abra a palavra de Deus, medite na palavra de Deus. Pais, não deixe que outra porta seja aberta na tua casa, senão a palavra de Deus. Não abra a porta para pornografia, porque se você abre, acredite, inimigo entra, o diabo entra, demônios entram e daqui a pouco os teus filhos são tomados pelo mesmo espírito. Não abra as portas do mal, do medo, da inveja, da maledicência, da fofoca. Abra a porta da palavra. A tua casa vai prosperar. É o Senhor quem está falando. Quer ser bem sucedido? Anda na palavra. Não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Antes, medita nela dia e noite. Eu vim falar para você hoje o que está faltando para romper. De fato, é uma chave.
de fato é uma chave. Porque uma vez que você coloca isso em prática, Jesus está falando, Apocalipse 22, 17. Quem quiser, receba de graça da água da vida. É de graça. Mas aí o cristão, ele está na beira da fonte, com um copo vazio. E ele está falando, eu não tenho como pegar dessa água porque eu não tenho dinheiro. Eu não tenho como pegar dessa água porque eu não tenho tempo. Eu não tenho como pegar dessa água porque ninguém me levou à fonte. Jesus está falando, a fonte está disponível para você. E é gratuita, é de graça. Pegue, beba e transborde. É gratuito. Na época de Josué, quando Deus deu essa ordem para ele, você acha que tinha uma Bíblia em cada casa? Ô, irmão, não tinha. Mas Deus está falando para ele, não se aparte deste livro. E ele vai por toda a sua vida. Porque eu queria falar de Josué hoje. Porque ele foi um homem fiel a Deus e aos princípios em toda a sua vida. No final da sua vida, ele instrui o povo a seguir a Deus, a servir a Deus, a não se apartar desse livro. E ele diz, vocês escolham hoje quem vocês querem servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se coloca de pé debaixo dessa palavra. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu preciso te falar que homens comuns vivem o extraordinário com Deus. Josué era um homem comum, mas ele viveu o extraordinário em Deus. Pedro era um homem comum, mas homens comuns andam por sobre as águas. Homens comuns pregam e 3.000 pessoas, homens iletrados, eu estou falando de Pedro. Pedro não tinha o vocabulário de Paulo. Homens iletrados pregaram e eles curavam os enfermos. Sabe o que Deus está falando conosco hoje? Eu quero fazer o extraordinário na vida de pessoas comuns. Eu quero derramar de forma extraordinária na vida de pessoas comuns. Martin Luther King, ativista norte-americano, filho e neto de pastor, militou contra a segregação racial e mudou a história. Homens comuns mudam a história. Oh, meu Deus do céu, Thomas Edison. Por que tem luzes aqui hoje? Porque um homem comum mudou a história. Todas as vezes que você acendeu uma luz na sua casa, saiba que foi um homem comum que inventou a luz elétrica. Pessoas comuns, eu creio que eu verei coisas extraordinárias na vida de pessoas comuns. Mas sabe, amados, Deus começou mudando a visão interna de Josué. É de dentro para fora. Eu posso pregar aqui até ficar roxa, eu posso ficar 2 horas de tempo aqui pregando. Se você não sair daqui com uma mentalidade diferente para colocar aquilo que você ouviu aqui em prática, de nada vai te servir. Você precisa acreditar que você, em primeiro lugar, é um filho de Deus. Caminhar como um filho de Deus. Dar testemunho como um filho de Deus. Não se apartar dessa palavra dia e noite. Para que o Senhor te faça um homem bem-sucedido. Eu quero orar nessa manhã por pessoas que desejam caminhar por sobre as águas. Caminhar por sobre aquilo que parece estar instável. Quero orar por pessoas, não só os homens e mulheres, mas pessoas que querem sair de uma vida, me perdoem a palavra agora, mas é literalmente o que está acontecendo em muitos casos, de uma vida de mediocridade para uma vida do extraordinário. Não é isso que Deus tem para nós. Deus tem o extraordinário para nós. Eu tenho falado muito de imigrantes aqui, porque Deus trabalhou em toda a história em pessoas imigrantes. E Ele fez essas pessoas viverem o extraordinário. Então, todos de olhos fechados. Eu quero orar por pessoas aqui. Jesus era 100% homem quando Ele mudou para sempre a nossa história. Sabe o que Davi diz em Salmo 18, 29? Com Ele ao meu lado eu sou capaz de derrotar um exército. Com Ele eu posso saltar muralhas. Davi era um homem que entendia quem ele era em Deus. Um homem comum, arrancado de trás das malhadas, desprezado pelo próprio pai, não foi convidado para a festa de unção da escolha do rei. Pessoas comuns viverão o extraordinário, eu creio.
Eu creio. Eu creio. Não tem ninguém aqui nessa manhã desejando caminhar por um tempo de extraordinário? Se tiver, nós vamos juntos orar, porque eu sou a primeira aqui na frente. Desejando o extraordinário de Deus. Alguém comum dizendo: Deus, faz o extraordinário na minha vida. Faz o extraordinário na minha vida, Pai. Faz o extraordinário na minha casa. Eu volto a repetir nessa manhã: Deus não está procurando pessoas perfeitas. Ele está procurando pessoas dispostas a ouvi-lo e a obedecê-lo. Quando Deus fala com Filipe, quando o eunuco da rainha da Candácia está voltando e ele está lendo a palavra, Deus fala com Filipe: vai e prega para ele. Por quê? Porque ele estava lendo a palavra, o livro de Isaías. Filipe vai e prega para ele, ele aceita Jesus e ainda pede para ser batizado. Sabe por que Toronto ainda não foi alcançada? A igreja tem faltado com a pregação da palavra. Quem dera nós pudéssemos receber aqui nesse ambiente centenas e milhares de pessoas. Mas quantas vezes nós não assumimos o lugar de responsabilidade, como Deus chamou Josué para a responsabilidade? O Senhor está nos chamando para um lugar de responsabilidade. Hoje é um convite a você assumir um lugar de responsabilidade. As pessoas que Ele colocou no teu convívio vão ouvir a palavra através dos teus lábios. Filipe pregou, ele aceitou a Jesus, pediu para ser batizado, e eu creio que assim será no nosso meio. Quando nós assumirmos esse lugar de responsabilidade. Pai, a tua palavra foi ministrada, Senhor, e ela nos constrange, porque durante todo esse tempo nós vimos o Senhor usando pessoas comuns, normais. Senhor, Josué conviveu com Moisés, que havia escrito o Pentateuco, mas quando ele olhou para a tua palavra, ele olhou com temor, entendendo que na verdade ela foi escrita pelo Senhor. Que assim possamos ser nós, Senhor. Que nós possamos ter esse posicionamento de saber que tu podes fazer com pessoas comuns o extraordinário. Tu podes fazer com que pessoas comuns caminhem sobre as águas, sobre aquilo que parece ser instável. Nós vamos caminhar durante esse tempo que parece apresentar tanta instabilidade. Nós vamos caminhar com segurança, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Pai, que neste tempo a tua igreja possa ter um posicionamento de entrega, de compromisso, e que apesar de um sentimento de inadequação, todos aqui possam assumir aquilo que tu tens reservado, destinado para cada um de nós. Pai, nós estamos aqui nesta manhã dizendo que nós queremos tudo aquilo que tu tens para nós, Pai. E não nos faz desejar nada do que tu não tens para nós, mas nos faz desejar ardentemente tudo aquilo que tu tens para nós. Nós declaramos nesta manhã, Espírito Santo de Deus, nós declaramos nesta manhã que o nosso coração é teu. E assim como Josué se levantou e fez um povo tomar posse de uma terra que era destinada a eles, assim nós estamos aqui dispostos a tomarmos posse daquilo que tu tens para nós, como o teu povo. Um lugar geográfico que já aponta para uma herança espiritual e eterna. Nós entendemos, Senhor, o que a tua palavra falou hoje aos nossos corações, e nós te pedimos, não deixe com que ela seja roubada de nenhum coração aqui, mas que ela cresça dentro de nós, que ela transborde dentro de nós, que essa responsabilidade como pessoas chamadas transborde dentro de nós. É a oração e a entrega que nós fazemos nesta manhã como povo de Deus,
homens e mulheres separados, tirados de uma escravidão para viver uma identidade em Ti. Nós te louvamos e nós te agradecemos, porque nos levantaremos daqui tomado de força, coragem, bom ânimo, autoridade, graça, favor, honra, para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós, e será para a glória do Teu nome, e o Teu povo em submissão diz: amém.